E aí, turma boa, beleza? Eu sou o professor Fernando Silva, este é o canal Sala Web de Aula. Estamos iniciando mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Hoje com Ciências, nono ano, e vamos ao nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje vai trabalhar a área da ecologia, os fundamentos da ecologia. Então, vamos lá. Fundamentos da ecologia. Ecologia é a relação entre os seres vivos e o ambiente. Então, é a área da ciência que estuda essa relação, a relação dos seres vivos com o meio ambiente em que ele habita. Seres vivos, nós temos a chamada cadeia alimentar, já vista aí por vocês. Então, na cadeia alimentar, nós temos os produtores, nós temos os consumidores e nós temos os decompositores. Produtores são aqueles que não precisam ir atrás do seu alimento. Eles produzem, o nome já está dizendo, eles produzem o seu próprio alimento. Nesse nós temos os vegetais e as algas. Então eles não precisam ir atrás, né, para se alimentar. Eles fabricam o próprio alimento. Consumidores, já está dizendo o nome, eles vão consumir o que já está pronto. Ou seja, nós temos os herbívoros que se alimentam dos produtores, dos vegetais, certo? Então, os herbívoros fazem parte dos consumidores. Os carnívoros se alimentam dos herbívoros, né? E de outros carnívoros também, certo? Então, mas eles não produzem o seu alimento, eles têm que ir atrás do alimento. Então, herbívoros e carnívoros são consumidores. E os decompositores, decompor, desmanchar, são aqueles responsáveis por desmanchar, quebrar, ou seja, desfazer os organismos vivos, né, após a sua morte. Então, os herbívoros morreram, quem vai desmanchar eles são os decompositores. Nós temos aí como representantes dos decompositores bactérias e fungos. Então, na nossa cadeia alimentar, nós temos produtores, consumidores e decompositores. Ok? Então, citando alguns exemplos, nós temos a zebra, né? É um herbívoro, então ele vai comer o capim produz seu próprio alimento, o capim é um produtor, a zebra é um consumidor. Mesma coisa que o leão. O leão é um carnívoro que come a zebra. Então, a zebra é um consumidor e o leão também é um consumidor. Ok? Vamos adiante. Nós temos dois processos, um indo e o outro voltando. Os produtores realizam a fotossíntese. Como assim? Eles pegam água e gás carbônico com o auxílio da luz como fonte de energia para o processo. Os produtores pegam a água e o gás carbônico com o efeito, a fonte de energia luz transforma água e gás carbônico em glicose, tipo de açúcar, fonte de energia para eles, em oxigênio e também água. Ok? Já na respiração dos demais seres vivos, acontece o contrário. Eles precisam consumir algo que vai servir de fonte de energia. Vão pegar a glicose, o oxigênio do ar. Com a glicose e o oxigênio, dentro do organismo, eles vão produzir gás carbônico, água e energia. Então, nós temos aqui um ciclo, certo? Um ciclo onde produtores pegam água e gás carbônico do ambiente, com a fonte de energia luz, transforma em glicose para eles, água para eles e joga no meio ambiente o oxigênio. Os demais pegam a glicose que eles consumiram do seu alimento, mais o oxigênio proveniente do ar,
transforma em gás carbônico, que é eliminado pelo organismo, água e energia, que é consumido por eles. Ok? Ambientes. Dos ambientes, nós temos fatores físicos e fatores químicos. Exemplos de fatores físicos: luz, temperatura, pressão, umidade. Fatores químicos, nós temos a água, o oxigênio, gás carbônico, sais minerais, entre outros. Trabalhando ainda a ecologia. Espécie. Espécies são indivíduos semelhantes que se entrecruzam. Ou seja, zebra com zebra, o leão com a leoa, certo? Que vão produzir descendentes semelhantes aos progenitores, aos seus pais. Ok? Então, zebra e zebra, espécie A com espécie A, zebras com zebras formam uma população de zebras. Espécie A com espécie A. Eu tenho a zebra e o leão no mesmo ambiente, certo? Então, nós temos zebra mais leão, são espécies diferentes. Muitas zebras e muitos leões. As populações de zebras com as populações de leões formam a comunidade. A comunidade onde estão zebra, leão, estão lá na savana africana. Comunidade, conjunto de populações de espécies, junto com o ambiente onde eles vivem, formam o ecossistema. Então, nós temos aqui populações de leões em seu ecossistema savana. Então, repetindo, espécies são indivíduos semelhantes que se entrecruzam, ou seja, geram indivíduos semelhantes aos pais. Indivíduos da mesma espécie formam população. Populações de indivíduos de espécies diferentes formam comunidade. A comunidade mais o ambiente formam o ecossistema. Ok? Na nossa atividade, bem simples, explique o que é ecologia. B. Quais são os fatores do ambiente de que os seres vivos necessitam para viver? Segunda, forme frases utilizando as palavras. Então, eu tenho aqui, você vai formar uma frase que tenha sentido. Ok? Ah, posso misturar? Tem que ser nessa ordem? Eu tenho que usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 7 tem que formar uma frase que tenha sentido. Ok? Mesma coisa para o B. 1, 2, 3, 4. Mesma coisa para o C. 1, 2, 3, 4, 5. Então, repetindo, segunda vai formar uma frase contendo todas essas palavras, mas que tenha sentido. Ok? Terceira, qual é a importância da luz para os seres vivos? Então, você vai descrever a importância da luz. 4. O que é um ecossistema? Dê um exemplo. Já falamos aqui. 5. O que é uma comunidade? Dê um exemplo. 6. Complete. Comunidade mais ambiente é igual a... Forma o quê? Uma população A mais uma população B forma uma espécie A mais uma espécie A forma ok? 7. Observe os fatores e as setas e escreva nos quadros os nomes dos processos. Como assim, professor? Veja setas e um lado não tem seta. Aqui é a mesma coisa. Então, quem não tem seta é saída, ou seja, é o que está sendo produzido, e onde tem seta é o que ele está chegando. Esse processo A pega o gás carbônico e a água e também a luz e produz glicose e oxigênio. Que processo é esse? Esse processo B pega glicose mais oxigênio e produz gás carbônico e água. Como se chama esse processo A? Você escreve o nome aqui dentro.
Como se chama esse processo B? Você escreve o nome aqui dentro. Responda ainda o seguinte: que tipos de seres vivos realizam o processo A? E que tipo de seres vivos realizam o processo B? Dei exemplo aqui do A e dei exemplo do B. E a 8, associe corretamente a coluna da esquerda com a coluna da direita. Então, nós temos o que corresponde a ecossistema, desses 4 aqui, você coloca a letra A. O que corresponder à comunidade, você coloca B. O que corresponder à população, coloca C. O que corresponder à espécie, coloca D. Ok? Beleza? Então, essa aí foi a nossa atividade. Esse aí foi o nosso assunto. Ok? E esta foi a nossa aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Eu sou o professor Fernando Silva. Este é o canal Sala Web de Aula. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Valeu!